Eu sou Pérez Chiapin, sócio-diretor da Celta Academia e, além de empresário, atuo no setor de fitness, wellness e performance há mais de 30 anos. E estamos começando mais um programa, Celta Lifestyle, um programa para incentivar você a ter um estilo de vida mais saudável e em movimento. Então não saia daí, que tem muita coisa boa para você. Estamos começando o nosso primeiro bloco, o bloco do especialista, e hoje eu trago um convidado da área da nutrição clínica e esportiva, que é o Dr. Fernando Nóbrega. Doutor, seja bem-vindo. Uma honra estar aqui falando com você. Bom, meu nome é Fernando Nóbrega, eu me formei em 2009, atendo tanto na área clínica quanto na área esportiva desde então. Fiz especializações em obesidade, fiz especializações em nutrição esportiva, até fora do Brasil. E a maior parte do público que eu atendo hoje é praticante de atividade física e alguns atletas de alto rendimento, atletas profissionais. Você tocou num assunto obesidade, né? Eu tenho um indicador interessante para trazer para vocês. Segundo o Atlas Mundial da Obesidade, até 2035, há um indicador que diz que metade da população estará com excesso de peso ou obesidade. População global, né, doutor? Então, assim, compartilhe um pouco com a gente desse seu conhecimento com relação a esse combate com o peso, que eu acho que é um assunto que interessa a muitos, né? Então, hoje em dia a preocupação já é bem grande, né? A quantidade de gente já com sobrepeso ou obesidade já é muito alta. O que eu costumo trabalhar com meus pacientes é aquela reeducação alimentar. E a gente sempre tentar, o nutricionista, acho que isso é importante, o mais importante para um nutricionista começar a trabalhar nisso, né? Sair da faculdade e já tentar começar a trabalhar isso com o paciente. É você se adaptar ao paciente e não você querer que o paciente se adapte a você e ao cardápio que na sua cabeça é o ideal. Principalmente se é uma pessoa muito desregrada, uma pessoa com sobrepeso e obesidade, normalmente vai ser uma pessoa desregrada. Então a gente trabalhar com alimentos na maior parte do possível, com os alimentos que o paciente gosta, que o paciente está acostumado a comer, óbvio, os alimentos possíveis de permanecer no cardápio dele, mas a gente ajustar quantidades e incluir coisas à parte que tem em falta, né, na alimentação dele. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre calorias, macro e micronutrientes, para ele não ter aquele impacto de dificuldade demasiada e acabar abrindo mão ou seguindo por uma semana, duas, um mês e depois abrindo mão e largando tudo, que é o que às vezes acontece até com relação ao esporte, né? Muita gente acaba ganhando esse excesso de peso devido a não praticar atividade física e não ter uma alimentação adequada. O que eu observo na minha carreira muito é isso. Quando a gente fala de nutrição, as pessoas radicalizam demais, né? Parece que elas vão ter que parar de comer tudo. Então você usa um termo muito importante, que eu acho que é a palavra reeducação. Então acho que pequenos ajustes na nossa alimentação do dia a dia já podem fazer grandes diferenças. Exatamente. Uma coisa que normalmente eu vejo muito isso no consultório e eu até dou risada do paciente, que eles acham que não pode comer muita coisa de que eles gostam, e eles acabam fazendo, às vezes, escolhas ruins por causa disso, ou comendo de menos e atrapalhando no ganho de massa muscular, ou até no ganho na perda de gordura. E aí a gente consegue trabalhar muito mais fácil com o paciente dessa forma. Se a gente reeducar de uma forma com alimentos que ele gosta de comer e não tem comido, pega muito paciente, por exemplo, fala do pão, por exemplo, do arroz. Às vezes o paciente deixa de comer arroz e feijão, deixa de comer pão porque ele acha que isso vai engordar ele e na verdade isso poderia estar ajudando ele a comer um volume de comida maior, ajudando ele a não ter compulsão para coisas ruins, para fast food, para doces, chocolates, por exemplo, e conseguir ter um resultado duradouro, né? Conseguir manter uma alimentação adequada por 1 ano, 2 anos, a vida inteira, se possível, ao invés de fazer coisas muito drásticas por curtos períodos de tempo, onde ele vai ter um resultado, mas depois vai parar e vai perder todo o resultado que ele tinha ganhado. Mesma coisa com o treino, né? Eu dou muito exemplo disso para os pacientes com relação a treino, seja musculação, seja corrida, seja qualquer outro esporte. Você não começa fazendo na musculação, por exemplo, com um peso absurdamente alto.
você começa de baixo. Alguns exercícios você nem consegue fazer. Do mesmo jeito com a alimentação, a gente precisa começar devagar e aos pouquinhos a gente vai melhorando isso. Que legal. E você quer deixar alguma dica para o pessoal que está nos assistindo para a gente encerrar? Eu acho que a dica principal é não ter medo de passar no nutricionista, porque muito paciente chega em mim falando: nunca fui no nutricionista porque eu vou passar fome. Minha amiga foi, meu marido foi, e ele cortou tudo, não pode comer nada. E na verdade é o que eu falo para os pacientes também, que um paciente que não pratica atividade física ou um atleta, eles podem ter a mesma alimentação. A gente só precisa controlar quantidades e não precisa ficar cortando um monte de coisa, como eu falei para você. Fernando, obrigado pela sua participação. Imagina. Vamos agora fazer uma pausa e daqui a pouco a gente volta para o nosso segundo bloco com uma história de superação e transformação. Não saia daí. E voltamos agora para o nosso segundo bloco, um bloco que a gente sempre traz uma história de superação ou transformação de vida com atividade física. E hoje a nossa convidada é a Cris Pelay. A Cris Pelay é uma mulher de negócios, além de ser uma entusiasta do fitness e a dona da Celta. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada. Cris, gostaria que você compartilhasse com o pessoal que está nos assistindo aqui um pouquinho da sua história da atividade física associada à sua história de vida, à sua história profissional que você compartilhou comigo recentemente. Bom, eu tenho 46 anos, eu sempre fiz atividade física, desde a época do colegial, a atividade física ela já esteve incorporada, ela já estava incorporada para os meus pais, isso daí era uma coisa muito importante na nossa vida. Então, os momentos que eu fiquei sem, eu senti falta, rapidamente eu já... me deu aquela vontade, eu falava assim, gente, o que eu estou fazendo? Eu preciso voltar. E a atividade física sempre me motivou a fazer coisas novas. Conta pra gente o momento que você viveu na sua vida numa transição profissional, né? Na qual você treinava regularmente, mas precisou parar por alguns motivos. Compartilha essa história com a gente um pouquinho. Eu trabalhava em banco. Banco é uma panela de pressão no fogo alto, né? E a válvula de escape era exatamente a atividade física. E num momento eu achei que eu parando tudo para cuidar do meu filho, para cuidar da minha casa, cuidar da minha família, eu estava fazendo a melhor coisa, foi a melhor escolha. E de repente eu percebi que não. Porque quando você é mãe, e assim, com 36 anos, ser mãe e mãe de primeira viagem, aí você quer se dedicar, só que de repente as coisas começam a acontecer de uma forma que você não espera. E a primeira coisa que pega é o emocional. E quando eu voltei para a academia, que eu entendi que eu precisava voltar para esse núcleo, para esse movimento mesmo, eu percebi que estava com baixa autoestima, que o meu emocional estava muito ruim, e foi com a academia que eu comecei a resgatar isso, aquele olhar no espelho e você não está se sentindo bem, o que eu preciso fazer para mudar tudo isso? Eu sabia que parada não dava para ficar, e foi aí que eu voltei para a academia. Isso é muito legal, né? Até fazendo uma análise cronológica, né? 30 anos atrás, 20, 30 anos atrás, a gente falava muito sobre fitness, sobre academias, voltado para a parte estética, né? A gente pensava sempre no corpo, mas o mercado foi trazendo o conceito wellness, do bem-estar, onde assim, o corpo e a mente elas precisam estar saudáveis. E quando você mexe com o corpo, cuida do corpo, você também está deixando a sua mente mais saudável, com a melhora da autoestima, com a melhora que você falou do combate do estresse, né, das dificuldades do dia a dia, você consegue combater melhor isso, né? Então você associa tanto a saúde física quanto a saúde mental com a atividade, né? É muito isso. Você já ouviu falar aquela história de CPF forte, CNPJ forte? Hoje no mundo do empreendedorismo que está tão em alta, você ouve falar muito isso, CPF forte, CNPJ forte. E de verdade, eu falo que nesse mundo eu nunca vi alguém se arrepender de ter ido fazer atividade física. Eles não se arrependem. Hoje eles se arrependem de não ter ido. Mas na hora que está lá, não tem como se arrepender. Porque eles começam a entender, a observar que o segredo do sucesso está ali, ó, naquele momento, entendeu? Naquele momento que você está fortalecendo
cérebro. Acho que essa que é a mensagem que a gente pode passar para o pessoal, né? Entender que a atividade física ela deve fazer parte de um estilo de vida, de uma rotina. Você deve praticar regularmente, né, para que esses benefícios eles sejam adquiridos, né? Exatamente isso. Maravilha. Cris, muito Obrigada. obrigado. Nós vamos fazer uma pausa e daqui a pouco a gente volta para o terceiro bloco com a nossa dica de treino. E voltamos agora para o nosso último bloco, o bloco da dica de treino. E hoje eu tenho um convidado super especial, o maior personal trainer do Brasil, que é o Adson Iglesias, treinador de musculação aqui na Celta Academia e personal trainer. Opa, é uma honra fazer parte desse time, é isso aí, PS. Hoje eu quero falar sobre o agachamento e mostrar algumas variações desse exercício. Aliás, o agachamento é um exercício que a gente já tem uma familiaridade com ele desde sempre, desde quando criança. Só que para realizar o agachamento na academia existem alguns processos e temos que ter total atenção nesses processos. Pércio, posiciona na frente do caixote. Você vai me colocar para treinar, Adson? Ótimo, lógico. Tá bom, vamos lá. Bom, aluno iniciante, iniciando o movimento, a gente sempre usa um caixote ou um banco. E aí a gente pede para que o aluno se sente para realizar o movimento. Porque o agachamento nada mais é que o movimento de se sentar e levantar. Senta por gentileza, Pércio. Vamos ver como que ele vai agachar. Pode agachar errado. Você percebe que ele inclina o tronco demais à frente, sobe, Pércio. O ideal é o quê? Manter a curvatura natural das costas, peito aberto, tá? E ao se sentar, projetar o quadril para trás, apoiando o glúteo no banco. Vai lá, Pércio. Conforme o aluno levanta, continua. Conforme o aluno for evoluindo no seu nível de condicionamento, a gente vai agregando um pouco mais de peso. Usa o kettlebell. Em relação ao kettlebell, pode ser segurado em cima ou embaixo. Lembrando que, ao realizar o movimento com peso embaixo, desce um pouco o Pércio, é necessário, é fundamental que ele mantenha essas costas aqui, ó, firmes, ativadas, para que ele possa sustentar o peso no seu devido lugar, no eixo certo, que ele não projete demais o tronco à frente. Aluno que projeta demais o tronco à frente, é necessário que fortaleça e enrijeça um pouco mais a região do quadril. Então vamos lá, Pércio. Sobe. Percebe que ele consegue manter uma boa postura e um ponto muito importante no movimento, continua, Pércio, é que ele consegue manter uma estabilidade do joelho. O agachamento é um exercício que tem 3 articulações totalmente ligadas ao movimento de abaixar e levantar, não para. A articulação do quadril, a articulação do joelho e tornozelo. A articulação do quadril e tornozelo é responsável pela mobilidade de todo o movimento, enquanto o joelho é responsável pela estabilidade. E também nós temos outras variações de agachamento, né, Adson? Um muito tradicional que nós temos nas academias em geral é o agachamento com a barra nas costas. Isso, ele é bem tradicional esse exercício. É um exercício que requer uma atenção maior, como o agachamento com o kettlebell. Mas aqui a diferença é que a barra ela é apoiada na parte da um pouco abaixo do ponto da cervical, na musculatura do trapézio. Pércio, posiciona por gentileza. Sempre de frente para o rack por uma questão de segurança, mas para visualizarmos melhor será de frente para as câmeras. Lembrando que o agachamento, você precisa se posicionar de uma forma totalmente segura. Não apoia nunca a barra em cima do ponto da cervical. Sempre na musculatura do trapézio. Esse músculo aqui acima dos ombros. Bom, cotovelos sempre na vertical para baixo, apontando a pontinha do cotovelo para o solo para expandir sua caixa torácica e que você também possa manter a curvatura natural da sua coluna lombar. Ao agachar, é necessário que você mantenha sempre o afastamento do joelho, ou seja, não entrar em valgo dinâmico, ou seja, abrir e fechar. Pode mostrar, Pércio. Agache com o joelho fechando, porque aí vai acabar havendo uma sobrecarga na sua patela e isso é extremamente lesivo para a sua articulação. Continua.
Força tem que empunhar sempre nos calcanhares, não na parte anterior do pé. Porque é nesse movimento na vertical que você precisa ter o maior torque de potência. Pode guardar a barra, Pécio. Legal, Adson. E a amplitude de movimento influencia em quê? Olha, em relação à amplitude de movimento, vai depender muito de cada indivíduo, né? Indivíduo que tem baixa mobilidade articular não vai conseguir fazer um agachamento com uma amplitude mais acentuada. Um agachamento mais profundo vai proporcionar um trabalho um pouco mais acentuado de glúteos, tá? Um agachamento 90 graus vai proporcionar um trabalho mais acentuado de quadríceps femoral. Olha só quanta informação para um exercício chamado agachamento. Adson, muito obrigado por compartilhar seu conhecimento conosco. Eu que agradeço o convite. E chegamos ao fim de mais um programa Celta Lifestyle. Gostaria de aproveitar e convidar você para conhecer a Celta Academia, que fica no Complexo Brascan, na Avenida Andrômeda 885. E se você tem alguma sugestão ou gostaria de compartilhar a sua história aqui conosco, entre em contato com a nossa produção. Até a próxima!